E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Gente, nessa aula eu vou resolver os exercícios de razões trigonométricas conforme eu havia combinado com vocês. Na última aula nós resolvemos alguns, mas eu trouxe aqui mais um total de quantos? Mais 6 exercícios para a gente treinar esse assunto, que é um assunto fácil e relativamente tranquilo. Então eu quero trazer aqui vários tipos de questões para vocês gabaritarem se cair alguma dessa lá na prova de vocês. Tudo bem? Então, gente, vamos lá para essa questãozinha da Universidade Estadual de Minas Gerais, 2014. Ela fala assim: em uma de suas viagens para o exterior, Luiz Alves e Guilmar observaram um monumento de arquitetura asiática. Guilmar, interessado em aplicar seus conhecimentos matemáticos, colocou um teodolito distante 1,2 metros da obra e obteve um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Então está aqui o teodolito que ela colocou. Ele estava a uma distância de 1,2 metros do monumento que ela queria, né? E ela teve esse ângulo aqui de 60 graus, ó. Aí a questão pergunta, sabendo que a altura do teodolito corresponde a 130 centímetros, ou seja, 1,3 metros, né? A altura do monumento em metros é aproximadamente quanto? Gente, aqui nós temos que observar porque tem uma pegadinha bem grande aqui, ó. Presta atenção. Na hora que você fechar o triângulo aqui, ó, né? Qual é a ideia que a gente utiliza? A ideia é essa aqui, ó. Na hora que você fechar esse triângulozinho aqui, ó, né? Você vai estar achando esse pedaço em vermelho. Tudo bem? Esse pedacinho vermelho que a gente vai achar, eu vou chamar de x. Só que ele não é a altura. O que é a altura? A altura é esse pedaço vermelho que nós temos, que é o x, mais esse pedacinho aqui de baixo, que eu vou colocar em que cor? Eu vou colocar em amarelo para você perceber, ó. O que é? Opa, falei amarelo, né? Coloquei verde. O que é esse pedacinho amarelo, pessoal? É a altura do teodolito, ó. Né? Então a altura do monumento é esse x do triângulo, né? Mais que triângulo, professor? Esse triângulo aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui, ó. Esse triângulo bem aqui, ó. Tá vendo? Então tá aí o nosso triângulozinho, né? Só que a altura que a gente quer é esse x mais esse pedacinho amarelo, que é quanto? Que é 1,3. Então a gente tem que ter muita atenção nisso aqui. Tudo bem? Gente, x é cateto oposto ao ângulo de 60, concordam comigo? A hipotenusa, a nossa hipotenusa tá lá do outro lado, né? Tá bem aqui, ó. A hipotenusa tá aqui, né? Oposta ao ângulo de 90 graus, tudo bem? Então nós temos x, que é cateto oposto, e nós temos 1,2, que é cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, pessoal, a relação que nós vamos usar é o quê? Tangente, né? Tangente de quanto? Tangente de 60. Certinho? Vamos lá, cor, me ajuda? Oh, meu Deus. Ai. Não quer ficar vermelho. Tá difícil a minha vida. Vamos, agora sim. Então vamos lá, ó. Tangente de 60 graus, né? Quem que vai ser a tangente de 60 graus? Vai ser o cateto oposto ao 60, que é quem? Que é o x, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente nesse triângulo é o 1,2, né, minha gente? 1,2. Tudo bem? Gente, lá na tabelinha dos ângulos notáveis que eu pedi para vocês anotarem no caderno de vocês, se vocês colocarem lá tangente de 60, a tangente de 60 nada mais é do que a raiz de 3. E a raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7. Então eu já vou colocar aqui como valor. Tudo bem? Então, a tangente de 60 é a raiz de 3. A raiz de 3, se você colocar na sua calculadora, ela vai dar aproximadamente 1,7, é 1,73, né? Vamos colocar esse valor porque a resposta diz que é aproximada, né? Então, na hora que a gente for calcular, realmente vai dar algo aproximadinho. Tudo bem? Então, você vai ter 1,7, que é a tangente de 60, que lá na sua planilha está como raiz de 3, né? Tô colocando, não coloquei raiz de 3 porque a alternativa está com um valor, tudo bem? Então, você vai ter x dividido por 1,2. Tá aqui, ó, bonitinho. E aí você já sabe que esse 1,2 vai passar para o outro lado fazendo o quê, pessoal? Multiplicando, né? Então, o nosso x, ele nada mais vai ser do que 1,2 vezes 1,7, ok? E aí vamos colocar aqui na calculadora. A gente não é calculadora, né? Para a gente calcular 2,04. O pessoal pergunta, ah, você é professor de matemática? Eu falo, sim. Aí o pessoal pergunta uma multiplicação e uma divisão imensa, né? Eu digo, olha, sou professor de matemática, eu manipulo as informações, eu faço um processamento das informações, eu sou calculadora, né? Então, gente, a questão pede a altura, né? O que vai ser a nossa altura aí, ó? A altura vai ser o x mais o 1,2 lá, conforme eu tinha combinado com vocês,
né? Então, vamos chegar aqui no nosso resultado. Quem é o x? É 2,quanto? 0,4, né? Mais 1,2. Então, a nossa altura vai dar o que aqui, pessoal? Vai dar 3,24, né? Que é aproximadamente quanto, pessoal? Aproximadamente 3,34. Professor, por que deu 3,24 e não 3,34? Porque aqui eu coloquei 1,7, né? Se eu tivesse colocado 1,73, teria dado essa diferençazinha um pouquinho a mais. Mas como a questão já cita bem aqui que é um valor aproximado, né? Então a gente pode ficar tranquilo. A nossa resposta é aí o 3,24. Tudo bem? Questãozinha fácil, né, pessoal? Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos para a próxima? Olha só, a próxima é o mesmo modelo, né? Então eu indico que você interrompa a aula, faça e depois que você conseguir fazer, marcar uma alternativa, você continua e verifica aqui a resposta, se você acertou, né? Já é uma forma de você treinar, tudo bem? Você já vai estudando. Então, olha só, a mesma coisa, né, gente? Você tem um triângulo, o que a gente vai achar desse triângulo aqui, ó, que é essa altura que está em preto, é só uma parte, né? A altura mesmo que a gente quer é o pedaço todo, que é essa parte em preto, mais essa parte em vermelho, tudo bem? Então, o nosso ângulo é 30, então nós vamos achar esse pedacinho aqui que eu vou chamar de x, porque esse outro pedacinho aqui, a gente já tem. Quanto que é esse pedacinho aqui, ó? É 1,6, né? Então, vamos lá fazer as continhas, tudo bem? Novamente, nesse triângulo, o que eu tenho, gente? Eu tenho o cateto oposto, né? O x ele é o cateto oposto ao ângulo de 30. Concorda comigo? Né? Aqui é a hipotenusa, né, pessoal? Está oposta ao ângulo de 90, que está bem aqui, ó. Gente, uma informação importante, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Então você tem 90 mais 30, 120. Isso significa que esse ângulozinho aqui de cima vale 60 graus, tá bom? Então pode ser que caia uma questãozinha que você precise usar isso, né? Que fique mais fácil usar o outro ângulo, tá bom? Então fica esperto. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então você tem 90 mais 30, 120. Para chegar em 180, 60 graus bem aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, gente, o x é cateto oposto para o 30 e esse 80 raiz de 3 é cateto adjacente, né? Cateto adjacente. Tudo bem? Então, cateto oposto e cateto adjacente, a gente vai tirar o quê? Claro que é a nossa tangente. Tangente de quanto? Tangente de 30. Quem vai ser a tangente de 30 nesse triângulo retângulo? X, que é o cateto oposto, dividido por quem, pessoal? Dividido pela hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa é a minha cara, né? Dividido pelo cateto adjacente, certo? Gente, esse 80 raiz de 3, eu já vou colocar aqui o valor dele, né? Porque na alternativa, na verdade nem vai precisar, né? Esquece, deixa pra lá. O valor vai dar bonitinho. Então deixa eu trazer aqui a 80 raiz de 3, né? Cateto adjacente, ok? Tá aqui, bonitinho. Pessoal, quem é a tangente de 30? A tangente de 30 nada mais é do que o que, pessoal? Tá lá na sua planilhinha. Você precisa ir lá, decorar aquilo lá que eu falei para você, lembra? Então a tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Isso aqui tudo igual a quem? Igual a x, né? Dividido por quanto? Dividido aí. Deixa eu só repetir, né? Aqui, ó. Mais fácil pra gente. Tá aqui. Eu quero achar o x, né, gente? Então, esse 80 raiz de 3 vai passar para o outro lado multiplicando, certo? Eu vou deixar o x isoladinho aqui, ó. O 80 passa para lá multiplicando, certo? Então, você vai ter aqui, ó, do lado esquerdo, você vai ter raiz de 3 sobre 3 sendo multiplicado por 80 raiz de 3, né? Ok? Deixa eu colocar aqui bonitinho. Pronto. Isso aqui vai ser igual ao x. Ok? Igual ao x. Gente, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai ser 3 vezes 3 que vai dar 9. Então vai dar raiz quadrada de 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3, certo? Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9, porque vai multiplicar os caras de dentro. Então, raiz de 9 é quanto? 3.
Então, o que que vai sobrar pra gente? Vai sobrar 3 vezes 80, né? Dividido pelo 3 que tá aí, ó. Certo? Isso tudo igual ao x. Então, você tem 3 vezes 80 dividido por 3, né? Simplifica aqui, ó, corta esse 3 com esse 3. Então, você vai chegar que o seu x, o nosso x, ele vale 80. O que que a questão quer? A questão não quer saber o x, a questão quer saber a altura do prédio. O que que é a altura do prédio? A altura do prédio é o 80, que é o x, mais a altura do pedacinho lá que foi colocado, ó, né? Ok? Do binóculo do rapaz aí, né? Que é 1,6. Então, a sua altura vai dar o quê? Vai dar 81,6. Tudo bem? Então, tá aqui a nossa resposta. 81,6, letra B, né? Fácil, né, pessoal? Tranquilo, questãozinha bem simples. Mesmo formato da outra, né? Por isso que eu pedi para você parar o vídeo e tentar fazer sozinho, tá bom? Deixa eu ver como é que tá a nossa gravação. Tudo bem, estamos no tempo. Todas essas aulas do período de gravado de vocês, pessoal, desse último mês, todas essas aulas serão de 30 minutos, tá? Para não ficar cansativo, né? Mais que 30 minutos já é desumano, né? Fica chato para assistir e até pra gente gravar é um pouco ruim, certo? Então vamos lá, porque fica muito vídeo muito longo, fica cansativo, né? Então olha só, a questão fala, uma escada rolante de 6 metros liga 2 andares de uma loja e tem inclinação de 30 graus. Determine a altura. Vamos imaginar essa situação? Então você tem aqui o primeiro andar de uma loja, né? Você vai ter o segundo andar aqui de uma loja, primeiro andar, segundo andar. E a escada vai estar ligando, né, gente? A escada vai estar ligando esses dois andares, ó. Né? Geralmente é assim, ok? Aí a questão fala que o ângulo de inclinação dessa escada, ou seja, esse ângulozinho bem aqui, ó, é de quanto? É de 30 graus, certo? E ela fala que a escada tem 6 metros de comprimento. Então, o tamanho desse pedaço vermelho que está aqui é 6 metros. Aí ela pede a altura, não é isso? Ela pede a altura entre os dois andares, ou seja, ela quer saber esse pedacinho aqui que eu vou colocar em verde para destacar bem, né? Aqui, ó, bonitinho, certo? A altura na matemática a gente chama geralmente de h, né? Então você vai localizar aqui o ângulo de 90 graus, ok? Bonitinho. O 6 é a hipotenusa, né? E o h é o cateto o quê, pessoal? O cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa, qual é a relação que a gente vai usar? Seno, né? Seno. Só que se você prestou atenção na última aula, no final da última aula eu te dei um macete bem bacana. Eu te disse, olha, sempre que for o ângulo de 30, o cateto oposto ao ângulo de 30, ele é igual a metade da hipotenusa. Lembra dessa dica que eu te dei? Tá lá na última aula, de razões trigonométricas, né? Então, se o cateto oposto ao ângulo de 30 sempre é a metade da hipotenusa, se a hipotenusa é 6, quanto é que vai valer o h? Metade de 6? 3. Você já marca uma questão, você já resolve assim, ó, no estalar de dedos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a continha bonitinha, no padrão, né? Então vamos tirar o seno de 30 graus, certo? O que é o seno de 30 graus? É o cateto oposto, que é o h, dividido, né? Dividido pelo cateto adjacente, quer dizer, pela hipotenusa, né? Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, H, cateto oposto, 6, hipotenusa. Então, tá aqui. Gente, quanto que é o seno de 30? Tá lá na tabelinha, hein? Vocês precisam ter em mente essa tabela. Seno de 30 é 1 sobre 2. Não vá para sua prova sem saber essa tabela, pelo amor de Deus. Isso aqui tudo igual a H sobre 6. Já tá aqui, né? Bonitinho. Se eu quero achar o H, o 6 que está dividindo vai passar o quê, pessoal? Multiplicando, né? 6 vezes 1, 6. Então, você vai ter 6 dividido por 2 igual a H, né? H igual a 3, conforme eu já tinha passado a dica para vocês, certo? Questãozinha fácil, né, gente? Tranquila. Se você se ligou naquela dica que eu dei na última aula, você resolvia ela, ó, no estalar de dedos. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha só, mais uma. Então, ela vai contar uma história, né? Vai dizer que um aluno do Instituto Federal de Pernambuco aí tem que medir a largura de um rio. Para isso, ele toma 2 pontos, o ponto A e C, que estão em margens opostas. Em seguida, ele caminha de A até B, né? Distante 100 metros. Então, olha só.
de A para B, a distância de A para B é de quanto? É de 100 metros. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Certo? Aí ele fala assim, de tal forma que os segmentos AB e AC são perpendiculares. Usando os instrumentos de precisão, a partir do ângulo B. Qual é o ângulo B? É o ângulo que está lá no ponto B. Ó. O ângulo B é esse bem aqui. Está muito pequeno, né? O ângulo B é esse bem aqui. Ó. Certo? A partir do ângulo B, cadê? Visa o ponto C, que é esse, e em seguida o ponto A. Determine o ângulo CBA. O que é o ângulo CBA? Né? Ah, não, ele falou determinando o ângulo CBA, que mede 37. Desculpa, estava lendo errado a questão. Então, esse ângulozinho aqui, ele tem 37 graus. Né? Tá muito grande essa letra. Deixa eu diminuir. Pronto. Esse ângulozinho aqui mede 37 graus. Vem aqui, ó. 37 graus. Beleza. Certo? Com isso, determinou a largura do rio. Qual é a largura do rio, pessoal? A largura do rio é o ponto AC aqui, né? Ó. Certo? Vou chamar aqui de X, ó. X não, né? X saiu amarelo. Ficou feio. Vamos colocar aqui de outra cor e num tamanho bem maior. Pronto. Então a questão é que é o X, né? Ela te deu o ângulo, ela te deu esse 100 e ela quer o X. Gente, o ângulo de 90 tá onde? O ângulo de 90 tá bem aqui, né? Então, o X ele é cateto oposto para o 37 e o 100 é cateto adjacente, porque a hipotenusa é essa inclinação aqui, a gente não tem. Certo? Então, cateto oposto e cateto adjacente, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar a tangente. Tangente de quanto, professor? De 37, né? O ângulo que a questão deu pra gente, ó. Certo? Quem é o cateto oposto? X. Quem é o cateto adjacente? 100. Certinho? Professor, eu não sei a tangente de 37, nem eu. Né? Nós não somos calculadora. Então, perceba que quando o ângulo não é 30, 45 ou 60, a questão te dá. A questão te disse, olha, a tangente de 37 é 0,75. Então, você vai substituir, ó, 0,75. E esse 100 que está dividindo o x, ele passa para cá o quê, gente? Ele passa multiplicando. Né? Então, 100 vezes 0,75 vai dar quanto? Vai dar 75. Que é igual a quem? Que é igual ao x. Beleza? Mais uma questãozinha para conta, né? Coisinha fácil esse assunto, né, pessoal? Bem tranquilo mesmo. Ok? Vamos lá. Vamos resolver mais uma. Tudo bem com a nossa gravação, tudo certinho. Então, a gente tem aqui mais essa questãozinha, né? Então, ele vai pedir aí a nossa altura da montanha, né? Facinho, tranquilo, ok? E aí, vamos resolver. Olha só. Você tem... Vamos ler a pergunta, né? Na figura, um fazendeiro dista 600 metros da base da montanha. Então, do fazendeiro até a base da montanha, 600 metros. Aí ele fala a medida do ângulo AFB. Sempre que ele falar AFB, ABC, ADC, o ângulo é o ponto do meio, tá, pessoal? Então, como o F está no meio, ó, esse 30 graus é lá no ponto F. Onde é que está o ponto F? Bem aqui, ó. Certo? Então, bem aqui é 30 graus, ó. Tá? Então, sempre que ele falar assim, o ângulo ABC. Quem é o ângulo ABC? É o ângulo que está no ponto B. Se ele falasse o ângulo CBA, quer dizer, CAB. Quem é o ângulo CAB? É o ângulo que está lá no ponto A, aqui, ó, do meio. Sempre é o do meio, tá bom? Então, como ele fala AFB, é o do meio. Ponto F, bem aqui, ó. Ok? 30 graus. Bonitinho. Certo? Aí ele pergunta qual é a altura da montanha, né? Pronto, ele só quer saber isso aqui, ó. Altura da montanha. Vamos chamar de H, né? H é cateto Q em relação ao ângulo de 30, pessoal. Oposto. O 600 é o quê? Cateto adjacente, né? Porque a hipotenusa está aqui, ó. Posta ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, vamos lá de novo. Vamos tirar a nossa tangente de 30 graus. Que vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Cateto adjacente. Quanto é que vale o cateto adjacente? 600. A tangente de 30 está lá na sua tabelinha. Ela nada mais é do que a raiz de 3 sobre 3. Ok? Prontinho. Tá aqui. A tabelinha você precisa saber, hein? No dia da prova você não vai poder consultar ela,
certo? Então, você decora o número do crush, por que você não decora a tabelinha, né? Certo? Então, invista um tempinho para lembrar a tabelinha. Como a gente quer achar o H, né? O 600 está dividindo, passa para o outro lado o quê, pessoal? Multiplicando, né? Então, a gente vai ter, ó, raiz de 3 sobre 3, certo? Sendo multiplicada por quanto? Sendo multiplicada por 600. Isso aqui tudo igual a H, ok? Gente, 600 vezes a raiz de 3 é 600 raiz de 3, certo? Só que tem um 3 aqui embaixo. 600 dividido por 3 vai dar quanto? 200. Né? Então, você vai ter 200 raiz quadrada de 3. Ok? E a resposta é essa mesmo, tá? Se não tivesse 200 raiz de 3, ia ter um valor, né? Então, 200 vezes a raiz de 3 na prática mesmo dá 346, mas a questão não colocou os valores mesmo, ela colocou só 200 raiz de 3, tá? Mas se você substituir o raiz de 3 pelo valor dele mesmo, que é 1,73, vai dar o todo 346, tá? 200 de raiz de 3 tá certo também, é uma forma de escrever. Estou dizendo é que se não tivesse essa opção, tivesse um número mesmo quebrado, você ia ter que substituir o raiz de 3. Então já coloca na cabecinha que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? E que a raiz de 2 é aproximadamente aí 1,4, né? Já deixa isso na cabeça, porque você pode precisar. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última questão da aula de hoje. Última e mais demorada, e mais longa, e mais difícil, obviamente. Fica sempre por último, né? Então ela fala que uma raposa avista um cacho de uva em uma parreira sobre um ângulo de 30 graus. Então a raposinha está bem aqui, ó. Aí ela vê o negócio lá a um ângulo de 30 graus, certo? E aí ela levanta e anda a raiz de 3 em direção à base da parreira, ou seja, ela anda daqui para cá, ó, né? Essa distância que ela andou, esse pedacinho bem aqui, ó. Cadê? Esse pedacinho bem aqui, ó. Esse pedacinho que está em vermelho vale raiz de 3, tá? Vale raiz de 3. A questão que está falando isso aí, não sou eu. Certo? Só estou traduzindo aqui para vocês. E aí, então ela levantou a cabeça e vistou o topo sobre um ângulo de 60 graus. Ó. Tá aqui, ó. Avistou o topo sobre um ângulo de 60 graus. Bem aqui onde ela estava de novo agora. Aí a questão quer saber a altura. É a altura desse negócio aqui, ó. Certo? Só que para eu saber a altura, eu preciso saber esse pedacinho aqui que está faltando. Eu não tenho esse pedacinho que está em verde aqui, ó. Concorda comigo? Esse pedacinho que está em verde, eu vou chamar ele de quê? De X, eu não tenho ele. Certo? Então a gente vai ter que usar... Você enxerga que tem dois triângulos aí? Eu vou desenhar dois triângulos aqui, ó. Você enxerga que tem o triângulo, que eu vou colocar ele aqui todo em vermelho. Olha só. Você enxerga que tem esse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulozinho aqui? Você tá enxergando ele bonitinho? Então, olha para ele. Ângulo de 60, ângulo de 90. O H é o que para o 60? É cateto oposto. O X, que a gente não tem, é cateto que é adjacente. Então, eu vou tirar a tangente. Tudo bem? Ok. Então, nesse triângulozinho que está em vermelho, tá? Vamos tirar a tangente dele. Então, olha só. A tangente de 60 graus vai ser o cateto oposto, que é o H, dividido por quem? Dividido por X, certo? A tangente de 60, todo mundo sabe que a tangente de 60, tá lá na sua tabelinha, né? É a raiz de 3, ok? Isso aqui tudo é igual a H sobre X. Só que esse X que está dividindo, eu já vou passar ele para o outro lado, pessoal. Então fica X vezes a raiz de 3 igual a H, tá bom? Por enquanto não dá para mexer em nada aqui, a gente vai deixar desse jeitinho mesmo. Guarda essa informação. Agora, vamos para o triângulo grande. Olha só esse triângulo grande aqui que eu vou desenhar. Vamos lá. Aqui, ó. Uma. Opa. Então, se liga no triângulo. Ó. Duas. Três. Tudo bem? Então tá aí. Né? O H no triângulo grandão, o H aqui ó, no triângulo grandão, continua sendo o cateto oposto. Né? E quem é o cateto adjacente do triângulo grandão? Ó? É esse pedacinho aqui que é a raiz de 3, mais esse pedacinho que é x. Ok? Então,
Nós vamos tirar o que no triângulo grande? De novo a tangente, né? Cateto oposto e adjacente. Aqui a hipotenusa a gente nem vai mexer, a gente não tem ela. Então eu vou tirar a tangente de 30 graus no triângulo grande. Ok? Tangente de 30 graus lá no triângulo grandão. Então olha só. A tangente de 30 graus. Quem é que vai ser a tangente de 30 graus? H dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente do triângulo grandão? É esse pedaço aqui todinho. Quem é esse pedaço aqui de baixo todo? É a raiz de 3 mais x. Então, você vai ter a raiz de 3 mais x. Raiz de 3 mais x. Ok? Então, resolvidinho aí o nosso problema, né? Ok? Deixa eu fechar aqui só para ficar claro que é uma raiz quadrada. Raiz de 3 mais x. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui bonitinho, né? Aí, ó, vamos resolver aqui um problema. A gente quer achar o h. Então, esse denominador todinho aqui vai passar para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando, ok? Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, olha só. Vou copiar ele aqui. Prontinho. Então, esse camaradinho aqui, que é o raiz de 3 mais x, eu vou até colocar em parênteses, né? Porque os dois estão multiplicando quem? A tangente de 30. Quanto que é, pessoal, a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus nada mais é do que a raiz de 3, né? Deixa eu copiar aqui essa raiz de 3, dividido por 3, né? Tá lá na sua tabelinha, certo? Então, esteja com a sua tabela na mão, ou na mente já, né? O ideal é que esteja na mente. Ok? Eita. Então, tá aqui, ó. Raiz de 3 mais x, que multiplica a tangente de 30, que nada mais é do que a raiz de 3 sobre 3. Isso aqui tudo igual a quanto, pessoal? Isso aqui tudo igual a h, né? Então, a gente vai ter a propriedade distributiva aqui, né? Ó. O raiz de 3 vai multiplicar o próprio raiz de 3 e o x vai multiplicar também o raiz de 3. Ok? Beleza? Então, olha só, vamos lá. Todo mundo sobre o denominador 3. Deixa eu colocar em vermelho, né? Precisamos manter o padrão. Aqui. Gente, vamos lá. Me ajuda aqui, ó. A raiz de 3 vezes a raiz de 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, vai dar raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu já vou trazer o resultado para cá, ó. Tá bom? Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3, multiplica os caras de dentro. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Tá aqui o 3. Certo? Mais x, que multiplica a raiz de 3, né? Porque x vezes a raiz de 3 é x raiz de 3. Certo? O x não entra para a raiz, tá, pessoal? Não cometa essa gafe, pelo amor de Deus. Aqui embaixo temos um 3, né? Tudo isso aqui igual a h. Beleza? Gente, esse 3 que está dividindo vai passar para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando, né? Então, presta atenção aqui, que é aqui que está o pulo do gato. Ó. 3 mais. Aqui não é x raiz de 3? Né? Só que quanto que é x raiz de 3? Olha para cá. Ó. X raiz de 3 é quanto? É h, ó, né? Do primeiro triângulo que nós achamos. Então, eu vou substituir ó, o x raiz de 3 pelo h. Certo? E o 3 passou multiplicando o h lá, então ficou 3h. Ó. Como a gente quer achar o h, que é a altura, esse hzinho que está só aqui passa para o outro lado lá. Ó. Então, fica 3h menos h. 3 igual. 3h menos h dá 2h, né, gente? E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo, igual a h. 3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1,5. Ok? Prontinho. Né? Resolvido. Refaça essa questão. Essa é a mais difícil que tem. Né? Então, fora isso, tá tudo bem. Certo? Gente, vou encerrar nossa gravação aqui. 29 minutos, quase 30, cravadinho de um buraco. Né? Bons estudos. A gente se encontra aí na próxima aula, que vai ser função do primeiro grau. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima gravação.